Então, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Psicotranstornadas. Oi, pessoal! Estamos aqui, então, de novo, né, para falar para vocês de alguns assuntos ligados à psicologia, psicopedagogia, educação e etc. Então, hoje a gente está aqui para falar com a Patrícia, membro aí, né, membro do canal, honorário do canal, e a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto bem interessante, gente, que é por que procurar um psicólogo? Né? Em que momento eu preciso saber, ou que momento que as pessoas têm aquele estalo de saber que estão precisando desse profissional, estão precisando procurar ajuda. Então, Patrícia, fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto aí, o que tem aí pra nos trazer? Bom, vamos lá. A gente sempre tem essa coisa de, meu Deus, um psicólogo, meu Deus, o que será que vai acontecer? Por que eu tenho que procurar? Às vezes algum amigo, algum familiar ou alguém diz assim, eu acho que deveria procurar um psicólogo, eu acho que tu deveria procurar alguma ajuda. Mas por que eu, né? Então, às vezes há um mito, uma história, assim, porque a gente só procura um psicólogo quando tem uma questão... é pra louco, né? A gente tem essas coisas. Era assim. justamente isso que eu ia te perguntar. As pessoas veem muito assim, mas eu não sou louco, não preciso, tem né? bastante. Como ainda. É que é isso? Conta um pouquinho. Então, existe muito ainda essa coisa, essa identificação de que a gente só procura ajuda quando alguma coisa não tá legal na nossa cabeça, né? E quando a gente fala cabeça, a gente tem que entender que também passa pela emoção, pelo coração, pelo sentir. Então, não é que é um problema neurológico, mas é uma coisa que não tá legal, não tá conectada a mente com o coração e com aquilo que a gente sente, né? Então, por que procurar um psicólogo ou quando procurar? Quando a gente percebe ou sente que alguma coisa não tá conectando legal, alguma coisa está incomodando, alguma coisa não tá no seu eixo, né? Então, a gente começa a se dar conta, eu acho que precisava de algum apoio, alguma coisa. Que é diferente, que muitas vezes a gente tem amigos, né? Nós temos pessoas que a gente confia bastante, né? Que a gente pode fazer um desabafo. Mas o desabafo é uma coisa. Sim. E a escuta qualificada, a escuta que vai poder te orientar em caminhos ou a encontrar os teus caminhos, que é essa é a questão, Sim. já é diferente. E às vezes é importante também perceber que a pessoa que não é amiga, mas que pode te ouvir, fazer uma escuta com acolhimento, não vai ter julgamento, não vai ter crítica, ela vai ouvir, vai tentar te colocar algumas questões que de repente ela percebeu, né? E juntos perceber que caminhos e por que isso está te incomodando. Então é um processo bem importante. É um processo que não é de uma hora para outra, é uma coisa que depende muito de cada um. Se a pessoa está nesse momento preparada para ouvir, para trabalhar aquela dor, porque quando a gente trabalha, a gente começa a sentir mais presente. Então, às vezes até o pessoal coloca assim, poxa, Paty, mas eu comecei a fazer terapia, eu tenho sentido mais dor. Claro, porque a gente não está mais anestesiado, a gente está trabalhando aquele sentimento e aquilo que está incomodando. Sim. Então, estamos num processo de cura. Então, estar num processo de cura significa estar em contato com aquilo que não está legal. Então, por isso que muitas vezes, né, a gente tem aquela velha expectativa, eu vou na terapia, vou sair maravilhosa, vou sair né, uma pessoa incrível, vou estar sempre bem. Não, a gente vai ter os momentos mais difíceis, mas superáveis, né? E tudo tem o seu tempo. Sim. E que depois vai melhorando. Patrícia, fala pra gente um pouquinho assim, nós temos às vezes muitos relatos, né, de pessoas que começam a fazer o tratamento, começam a fazer o acompanhamento psicológico, mas eles vêm às vezes reclamar que, mas eu não tô vendo retorno, não tá adiantando nada, né? Então, assim, o que acontece, assim? Será que é o profissional ou será que é o próprio paciente que ainda não conseguiu evoluir? Existem os dois lados também, assim, né? Também entra naquilo, como identificar que aquele profissional que eu estou indo é o ideal para mim. Porque tem muito, assim, da questão pessoal. Porque tem que
ter o jeito da pessoa, tem que ter se sentido, a pessoa tem que se sentir acolhida, tem que se sentir que a pessoa percebeu, realmente ela tá entendendo o que eu tô falando, ela me pegou, aquilo ali me pegou, porque muitas vezes as pessoas vêm e tentam meio que no início, né, deixar a coisa mais colorida, deixar a coisa mais tranquila, né? E aos poucos o profissional que já tá calejado com essa história vai mostrando assim, eu sei que não é tanto, e se for preto e branco não tem problema, é isso que tem que ficar muito tranquilo. Então, se a pessoa tem essa sensibilidade, se sente acolhido, se sente compreendido, então ela se identifica com o profissional e ela se abre mais, e aí ela consegue ter uma evolução. Sim. Quando a pessoa, mesmo tenha encontrado o profissional, mas ela não está com a decisão real mesmo, puxa vida, eu comecei um pouquinho a me abrir, mas está doendo demais, acho que não é o momento, também tem isso, né, o seu tempo. O profissional também tem o respeito de compreender que às vezes a pessoa não está naquele realmente decidida. Então, existe essa questão das pessoas darem um passo atrás. E isso faz parte. Sim. Então, às vezes, pode ver, né? Às vezes eles vão, depois eles retornam, né? Porque, às vezes, o que foi falado, o que foi mexido, de repente foi um pouquinho mais profundo, né? E decidiu ir um pouquinho ficar sozinho, para depois retornar. Então, tudo depende de cada um. E existe aquele profissional que nós não nos identificamos com um tipo, porque tem várias teorias, tem várias técnicas, tem vários jeitos, assim como médicos, assim como, né, todos os profissionais da saúde, às vezes a gente não se identifica e é natural. Sim. E o profissional tem que entender, né? Isso aí é natural. Tem Patrícia, muitas pessoas que vêm às vezes fazer a procura do psicólogo. E eles acham que a psicologia, por exemplo, é só fazer teste. Não, eu não vou lá porque ela vai fazer um teste comigo, né? E seria legal a gente esclarecer isso. Não sei por que as pessoas têm esse mito ainda, né? Achar que é só teste que se faz. Porque normalmente tu vai numa entrevista de emprego, é um teste, né? Tu vai fazer uma carteira de habilitação, tem teste. Então as pessoas têm esse receio, né? Então o que a gente podia dizer aí para o nosso público? Que a psicologia tem diversas áreas, entre elas a avaliação psicológica e laudos que às vezes são necessários fazer, e para ter laudos nós temos que fazer baseados em testes que estão confirmados pelo conselho, para então poder fazer o resultado. E isso é uma soma de vários testes para um fim. Então, por exemplo, tem pessoas que precisam de um laudo para fazer uma cirurgia bariátrica, tem pessoas que precisam de um laudo para fazer um acompanhamento com alguma questão de um psiquiatra, né? Então, o psicólogo ele é muito utilizado em avaliações psicológicas que precisam de testes que estão confirmados pelo conselho, né? Para um fim, né? E às vezes também porque a pessoa ou outro profissional nos indicou para tentar avaliar algumas questões que ele está desconfiando que possa ter. Alguma questão de dificuldade de atenção, alguma dificuldade de aprendizagem, né? E aí, então, também trabalhamos junto com a pedagogia. Sim. Né? Então, por isso que é sempre importante essa questão da equipe, da multidisciplinar. Então, a avaliação psicológica é uma coisa e faz parte do processo quando necessário e tudo muito combinado. Certo, sim. Né? Mas a terapia normal, ela não necessita. Não precisa então fazer. Então, pessoal, não é só teste. Não. Vocês não vão só fazer testes e testes. Vocês vão ter um acompanhamento aí adequado de acordo com a sua demanda, né? A sua dificuldade, enfim. E no trânsito é óbvio que tem testes, porque para ver se a gente, né, consegue estar no trânsito de forma mais tranquila, assim, né? Como também, que é uma área importante, que é a área de armas, né? Pra Exatamente. ter habilitação. Porte de armas também. Para porte de armas também, né? Tem que ter.